o Paulo Souza, assistente técnico da Polint Raico. Ele vai falar de tecnologia em composites para a linha náutica. Então, a Polint Raico é uma empresa muito tradicional no fornecimento de tecnologias para o setor náutico. Então, o Paulo vem aqui hoje para dar uma atualização sobre o que a empresa está disponibilizando para o mercado náutico. Então, Paulo, é um prazer ter você e a Raico aqui conosco. Uma excelente apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Mais uma vez, está contando aí com a Polint Raico no seminário. Então, represento aqui todo o corpo técnico da Polint Raico e desde já quero parabenizar aí a Artsim, na pessoa da Simone e toda a sua equipe pela organização. Então, a Polint Raico hoje ela está trazendo para vocês, vai trazer tudo que a gente tem de melhor, né, de tecnologia na área náutica, né? Ok. Então, o nosso título hoje, nós começamos, né? Tecnologia em compósitos para a linha náutica. Sabemos que o mercado náutico hoje tem crescido bastante e devido à exigência, né, de toda a qualidade, de toda parte cosmética, não só na questão de acabamento, mas resistência química, mecânica, há uma exigência muito grande de produtos nobres, de produtos que realmente têm uma durabilidade e passa uma confiança maior para os nossos clientes. Falando um pouco do grupo, né, da Polint Raico, a Polint Raico ela conta com uma receita de 2,3 bilhões de dólares ao ano, tem vendas de 1,1 milhões de toneladas ao ano, né, isso relacionado aos nossos produtos. Nós temos cerca de 3.500 colaboradores, né, atuando em todas as plantas aí do mundo. No total, são 44 plantas presentes em 18 países. A nossa planta, hoje aqui local no Brasil, ela fica situada em Mogi das Cruzes, São Paulo, né, onde tem toda a parte de fabricação de resina poliéster insaturada, resinas alquídicas, fenólicas, gel coat, pastas, né, tem uma linha aí enorme, aí, resinas extravinílicas. Então, nós temos uma linha enorme de produtos para atender toda a demanda do mercado, principalmente nesse segmento que a gente está apresentando no dia de hoje. A Polint Raico no Brasil, ela conta com 240 funcionários. Né, desses 240 funcionários, 13 hoje trabalham no Centro de Tecnologia da Polint Raico, onde nós fazemos toda a parte de desenvolvimento, de ensaios, de melhorias, justamente para oferecer um produto de qualidade, um produto que venha atender a necessidade, a demanda do mercado, né, e a gente possa passar aí segurança nos produtos fornecidos. Atualmente nós somos líder, né, no mercado de compósitos, como uma das maiores fornecedoras de resina para revestimento em artes gráficas. E como eu falei, a planta que fica em Mogi das Cruzes, ela tem uma totalidade, né, tem uma dimensão de 324 mil metros quadrados. Né, então, é uma área bem grande, né, onde a gente conta com toda essa infraestrutura justamente para fabricar os produtos e garantir que o produto seja fornecido aí com qualidade. Vou falar aqui um pouco do início das embarcações. Né, então, o que vem à mente, né, a primeira coisa que vem à mente né, baseado nos relatos bíblicos, a Arca de Noé, né, que é uma grande embarcação que foi construída por Noé, né? E a gente pode até falar, mas quem foi o primeiro engenheiro naval, né? Então, Noé ele foi direcionado, foi instruído aí por Deus, né? Justamente para estar construindo essa arca e para estar fazendo aí toda a travessia, né? Dos animais e de sua família, conforme conta a Bíblia, né? Então, falando um pouco, né? Dessa grande embarcação, ela tinha um total de 300 côvados, né? Então, esses 300 côvados, ela equivale, falando na linguagem náutica, né, que é nos dias de hoje, 440 pés, né? Então, era uma arca bem grande. E desses 330 côvados, falando em metros, né, em comprimento, equivalia a 135 metros.
Então, era uma embarcação, uma arca bem grande, né? Dessa arca, e aí a gente começa a avaliar, analisar onde é que foi utilizado o primeiro produto químico, né? Então, a arca ela era feita de madeira cipestre, né? Cipreste, que era uma madeira muito utilizada na época, e ela era revestida com betume, que era uma resina natural, né? Encontrada em abundância na época, inclusive um produto inflamável. Então, esse tipo de revestimento ele era utilizado justamente para dar uma vedação na embarcação, para justamente fazer um processo de revestimento em toda a embarcação, para não dar entrada de água, enfim. Então, ela fazia como se fosse uma vedação mesmo em toda a parte da arca. A capacidade dela era de 14 toneladas, e no total dos tripulantes, ela tinha aí 8 pessoas, que era justamente a família de Noé, sua esposa, seus filhos, seus genros, e 47 animais. Então, só como curiosidade, né, ela era dividida em 3 decks, sendo o primeiro ficava localizado os animais, o segundo a parte de mantimentos, toda a parte de alimento, e no último deck, que era o terceiro, a família de Noé e os pássaros. E aí, continuando, né, a história da embarcação, nós temos, depois da Arca de Noé, que foi nos anos 2500, nós temos os Viking Longboat, né, que foi nos anos 1000, que tinha aí um tamanho aí de 40 metros. Ele era movido à vela, né, e ele foi muito utilizado nos anos 1000. Após o Longboat, veio o Santa Maria, que era uma embarcação muito conhecida. Ela tinha 30 metros, foi utilizado no século XV, muito utilizada, explorada na época por Cristóvão Colombo. Então, foi a maior embarcação utilizada por ele, justamente para fazer toda a exploração naval na época. Nós tivemos também os Greek T-Rem, né, que eram os triremes, os biremes, que eram embarcações movidas, na verdade, a remo, né? Então, nós tínhamos os remos, que era só uma fileira de remadores, que geralmente eles usavam os escravos. Tínhamos os biremes, que aí já eram 2 andares de remadores, justamente para dar maior velocidade à embarcação. E os triremes, que era a maior, que eram 3 andares de remadores, que faziam ali a sincronização justamente para ganhar tempo na travessia aí do Mediterrâneo. Após os triremes, biremes, nós temos ali uma história que é um dos navios, na época, que aí já vai para o lado dos navios movidos a vapor, as embarcações, que é o Titanic, né? O Titanic ele, foi construído em 1908, começou a sua construção, e ele, infelizmente, naufragou em 1912, como todos sabem a história. Hoje ele está no Mediterrâneo Atlântico, e ele está mais ou menos próximo ao Canadá, numa profundidade de mais ou menos 4.000 metros. Então, foi uma grande embarcação também, que tinha aí mais ou menos, que na época, 1.300 pessoas, né, que foram ali transportadas entre a Inglaterra e Nova York, né, que era o destino. Após o Titanic, nós temos uma embarcação muito utilizada mais na parte de guerra, que é o USS Missouri, que foi ali no século XX já, 1944. Essa embarcação ela foi utilizada muito nas guerras contra o Japão, pelos Estados Unidos, e deu apoio também à Guerra do Golfo. Então, uma embarcação muito importante nesse segmento de guerra, né? Então, muito atualizada, muito utilizado mais nesse ramo. Nós temos aircraft, né, que é carrier, que é uma embarcação porta-aviões, que hoje é considerado dos maiores do mundo, que é uma embarcação também americana, né? Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos ele conta com 10 embarcações como essa, né? Que são os porta-aviões, onde cada uma tem capacidade de fazer a movimentação de 90 aeronaves, né? Então, é um dos maiores poder bélico aí, estratégico dos Estados Unidos em meio à guerra, a justamente conflitos que eles têm toda essa estrutura através de uma grande embarcação que é utilizada aí não só para a questão de ataque, mas serve como base justamente para os aviões, né, os caças. E por fim ali o
Mary, né, 2, que já em 2003 que foi construído. Ele tem 345 metros. Então, só para vocês terem uma ideia, né, até para ter uma dimensão, né, de quando começou a surgir as embarcações, os tamanhos, as dimensões e a capacidade de cada uma delas. Então, nós temos lá desde a primeira, que já foi uma grande embarcação, foi na época de Noé, com 137 metros. Né, tivemos as menores, a vela, que foi somente utilizada ali por Cristóvão Colombo, nessa época por 40, 30 metros. E, por final, ali nós temos o Queen Mary, que é de 345 metros, que era uma embarcação que foi utilizada na Inglaterra, né, que foi uma das principais embarcações criadas na época para justamente fazer turismo, travessias de um alto número de pessoas. Né. E aqui nós temos algumas fotos, né, dessas embarcações. Como a primeira ali, nós temos aqui o Birreme, né, que era a embarcação que ela tinha tanto a vela quanto os remos, justamente para ter uma maior velocidade e ganhar tempo nas travessias. Nós temos aqui o que foi utilizado por Cristóvão Colombo. Embaixo, nós temos o primeiro barco, né, que era um barco que foi criado em 1807. Foi o primeiro barco, a primeira embarcação desenvolvida a vapor. Né? Essa embarcação ela era movida por 2 rodas, uma de cada lado, e ela era impulsionada pelo vapor. Então, foi a primeira embarcação, na época, desenvolvida por Folon, criada a vapor. E, por fim, aqui, até para mostrar a evolução, né, das embarcações, nós temos uma grande embarcação de cruzeiro, né, World Class Europa, que é um cruzeiro, uma embarcação que tem capacidade para 7.000 pessoas, né, e ela está sendo inaugurada, vai ser inaugurada agora em 2022, justamente para fazer todo o processo de turismo, né, da empresa MSC. Né. Então, a embarcação é muito moderna e é a primeira embarcação da categoria deles a ser movida por GNL, né, que é gás natural liquefeito. Então, é a primeira embarcação movida com esse tipo de combustível. Só para ter uma dimensão e uma ideia do potencial hídrico que nós temos, né, no Brasil, até é bom explanar isso e trazer essa informação justamente para mostrar o potencial que o Brasil tem de crescimento nessa linha naval, né, dessa linha náutica, justamente pelas bacias hidrográficas que tem presente em nosso país. Então, só para vocês terem ideia, hoje 8% da água doce do mundo ela está no Brasil, onde próximo de 7.500 quilômetros de costa navegável, 32.500 quilômetros de navegação em 9 bacias hidrográficas. Né? Então, a gente tem um potencial muito grande, né? E com isso a gente percebe que a gente tem muito a crescer ainda, justamente para explorar toda essa parte hídrica que a gente tem presente em nosso país. E aqui uma comparação justamente na área de transporte. Né? O que representa hoje um transporte na parte férrea, na parte rodoviária, na parte hidro, o que a gente ganha com isso, né? Então, só para vocês terem ideia, na parte hidro, um comboio, né, que são 4 chatas de empurradores aí, na verdade, ela transporta 6 toneladas, né? E ela tem um tamanho aí de 150 metros. Na parte férrea, para fazer o transporte dessa mesma quantidade, são necessários 86 vagões de 70 toneladas. Ou seja, 2,9, quase 3 comboios Hopper. Né? E essa dimensão ela equivale a 1,7 quilômetros, né? Que é justamente esses 86 vagões. Quando nós partimos para a área rodoviária, isso acaba sendo mais discrepante ainda. Há uma diferença maior ainda, né? Que para fazer o mesmo transporte dessa mesma quantidade de um comboio na parte hidro, nós precisamos de 172 carretas de 35 toneladas, né? Bitrem, graneleiras, enfim. Essa quantidade, né, de carretas, ela
na dimensão, no comprimento, ela representa 3,5 quilômetros de veículos para transportar essa mesma quantidade de um comboio. Então, isso é para mostrar a importância que tem o transporte hídrico, né? Na parte hidro, na parte naval, aí náutica, como isso representa hoje também é importante na parte de transporte. Aqui nós temos uma comparação bem interessante, e por isso que, até reforçando o que eu acabei de falar na parte anterior, que é justamente o potencial que o Brasil tem de crescimento na área náutica, é o número de barcos por habitantes, né? Então, nós pegamos, por exemplo, a Suécia, ela tem um barco para cada 6 habitantes. A Finlândia, ela já vai de 1 para cada 7. Nós temos a Noruega de 1 para cada 8. Estados Unidos, 1 para cada 23. Inglaterra, 1,66. Aí vem a Itália com 1,68. A França para 1,63. A Espanha, 1 para cada 185. E, por fim, vem o Brasil de uma embarcação para cada 254 habitantes. Então, a gente pode unir as informações do nosso potencial hídrico, né, das nossas bacias, e com o potencial que a gente tem de crescimento nessa área, justamente baseado nessas informações. A gente vê que a gente está muito longe ainda de países que têm uma quantidade bem maior de embarcação. E aqui é uma comparação até para dimensionar, né, o que representa o tamanho de lancha, justamente pela faixa etária de idade, onde estão concentradas, na verdade, as compras das lanchas, né? Então, aqui é um comparativo bem interessante, até para saber qual que é o público que esse tipo de embarcação, ela justamente atinge, onde é que está mais concentrado esse tipo de embarcação, do tamanho versus a idade, né? Que uns utilizam mais justamente para esporte, outros para lazer, outros mais família, então outros para grandes viagens. Então, isso aqui acaba representando o nosso cenário atual. E aí, aqui nós temos onde estão concentradas essas embarcações, na parte de 53% no mar, né? E 21% está distribuído 21 e 21 entre rios e represas, né? Então, hoje, a maior parte das embarcações, elas são utilizadas, né, são navegadas em altos mares, e 21% em rios e 21% em represas. Por isso que, acho que é até importante reforçar, até por essa quantidade ser maior na área de mar, de águas salinas, pela maresia, há uma necessidade maior ainda de ter uma resistência, principalmente em relação à resistência química, né, que justamente você tem um ataque maior na parte, até pela maresia, em relação a águas doces, né? Então, por isso é que se faz necessário utilizar um produto com qualidade, até para ter uma garantia e uma segurança maior. E aqui nós entramos aqui um pouco no processo dos barcos em plástico reforçado de fibra de vidro, né, que seriam os barcos de composes. E aqui basicamente ele é dividido em 3 partes, né, que seria o casco, o convés e a casaria, né? E aí nós temos aqui todas as etapas, as principais etapas de fabricação de uma peça nesse segmento, que tem toda a preparação do molde, né, e do produto. Após isso vem a pintura, né, que seria a aplicação do gel coat. Então, primeiro você prepara o molde, faz toda a limpeza, polimento, passa o desmoldante, segue todos os procedimentos recomendados, vem com a pintura do gel coat. Em seguida, você vem com uma laminação, com uma resina, você pode fazer um skin coat, uma resina isoftálica ou uma resina éster vinílica. Após, vem a parte do desmolde, né? Antes disso, da laminação, vem toda a parte do reforço também, é claro. E aí, após isso, vem a parte da montagem, né? Que seria a união da fibra, que aí justamente é a união do casco com o convés, a casaria. E aí você faz toda a parte de instalação, toda a parte de montagem hidráulica, elétrica, movelaria, tapeçaria. E, por final, vem a parte do acabamento, que seria o lixamento e o polimento final da peça. E aqui nós reforçamos que as resinas, né, de baixa contração, que justamente são as mais recomendadas para esse tipo de processo, além da baixa contração que ela tem, que é super importante em função
dessa união das peças posteriormente. Então, se você faz uma resina que tem uma contração muito alta, na hora de você fazer a união do casco com o convés, isso pode dar uma diferença e você pode ter problema na hora da colagem, da junção dessas peças, né? Uma pode ficar menor que a outra e você acaba tendo que fazer alguma adaptação justamente para você, ou forçar a peça para você justamente encaixar as peças uma na outra. E além da baixa contração, ela tem uma ótima umectação, o que ajuda justamente no processo, na molhabilidade da fibra, até para você evitar de ter regiões mais secas, né, mais ocas, que a gente chama, e ter uma redução na resistência mecânica do seu composto. E na parte de infusão, nós temos a resina que são mais indicadas para esse processo. O diferencial delas é justamente o baixo pico e a excelente fluidez, justamente para ela ter uma viscosidade mais baixa, ter um pico mais controlado, para ela preencher todos os perfis e ter uma cura homogênea, diminuindo aí o print-through, marcação de fibra, enfim, e até algum desplacamento precoce. Como é que está classificado hoje as embarcações? Elas são classificadas como 16 a 24 pés, são classificadas como embarcações de passeio. As Masters, elas vão de 29 a 38 pés, e as grandes de 39 pés a 78 pés. E um pé, até para, né, não sei se todos têm essa informação, só para vocês saberem quanto que representa um pé equivale a 0,30 metros, né? Ou seja, é uma régua de 30 centímetros. Isso equivale a um pé. Aqui nós temos nossas marcas registradas. Então, partindo para o lado das resinas poliéster insaturadas, nós temos a Polylite, a Polydine e a Enidine, né, que são resinas dedicadas para o processo de compósitos, seja eles com baixa contração, resinas para o segmento de telhas, resinas para o segmento de laminação de tubos. Então, nós temos toda a aplicação possível, né, cada resina com a sua particularidade, de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, nós atendemos todos os mercados, não só o náutico, mas construção civil, parte de banheiras, piscinas. Então, nós temos uma gama aí enorme de produtos para atender toda a necessidade de cada um. Nós temos a linha Norpol, Armorflex, Centergel e Poligel, que são nossas linhas de gel coat, né? Norpol e Armorflex são nossos géis de classe A, que são nossos géis mais nobres, que são géis isofitálicos e iso-NPG, que são justamente produtos para esse segmento náutico, por exemplo, que exijam uma resistência química, que exijam uma resistência de durabilidade, maior brilho, que tenham uma exigência cosmética maior. Então, são recomendados esse tipo de produto. Centergel e Poligel já são a nossa linha ortofitálica, né, que são linhas mais dedicadas para peças que não exigem tanta resistência química, né? Inclusive, Armorflex, Norpol, não só essa questão de resistência química, mas tem toda a parte de resistência a UV, enfim, intempéries. Aqui o Norpol GM, que é a nossa fabricação de gel para molde, né, que são utilizados para gel coat. Centergel, nossa linha de gel isofitálico para molde também. Aqui são as características de cada um, tá? Então, tem a questão do brilho, resistência a solventes, alto HDT. O isofitálico também tem uma resistência muito boa, mas, de acordo com a necessidade, a gente recomenda o GM, que vai ter uma resistência maior e vai durar mais tempo. Aqui algumas recomendações para aplicação do gel molde, né, que questão de camadas, espessura, catálise. Aqui as nossas resinas para moldes, né, que são as resinas utilizadas para fabricação de moldes. Nós temos tanto a 33411, que é uma resina isofitálica, e a 8847, e temos uma resina que é cargueada, com alúmina, que você consegue fazer camada sobre camada. É uma resina muito utilizada hoje no mercado para justamente você ganhar tempo na fabricação. Esse caso seria a resina que eu acabei de falar, que é uma resina de baixa contração, a 33542, que é utilizada para você fazer camada sobre camada. Então, você consegue fazer as 8 camadas em um dia. Ao contrário das resinas convencionais, que você consegue fazer 2 camadas a cada dia. Então, você leva 4 dias, né, contra um dia com a resina com menor contração. Aqui as características, né, desse produto.
a parte de fabricação dos moldes, né, dos processos, os tempos que leva, né, comparativo do convencional até a 33542, que isso, inclusive, está presente nos nossos boletins técnicos, inclusive a gente pode disponibilizar depois, de acordo com a necessidade. Aqui a linha de gel coat, como eu já falei, o Norpol Armorflex são géis de alta qualidade, né, de ISO NPG, que são justamente dedicados para ter o atendimento aí do mercado que exija uma resistência ao UV, resistência a blister, enfim, uma resistência química maior do que os géis convencionais. Aqui a ideia é apresentar um novo conceito, né, da linha de gel. Nós desenvolvemos agora recentemente, tanto para a linha Norpol quanto para a linha Armorflex, um gel com maior estabilidade, né, um gel que tem uma reprodutibilidade maior, consequentemente tem uma qualidade e uma segurança maior, né, garantindo uma menor contração, uma cura uniforme, um maior rendimento, melhor aplicabilidade, justamente pela sua melhor fluidez, e é um gel menos abrasivo. Então, esse gel é um novo conceito aí de melhoria já das linhas que a gente já atua hoje no mercado. Então, a gente já tem alguns clientes aprovados com esse produto, e a ideia é estar explanando isso, estar divulgando isso, utilizando, principalmente na linha náutica, né? Que aí é só o nome deles, né, o Norpol NGA 2000 SG30, e a linha do Armorflex, que é o Armorflex 953 MDV. Acho que travou aqui. Aqui só para fazer uma comparação, até acho que para a gente finalizar, que já se encerrou o tempo, uma comparação que nós fizemos entre esses géis, né, da linha Norpol e Armorflex, com o gel de mercado hoje, né? E hoje a principal característica que a gente avalia, que é muito importante, que é fundamental na fabricação de um barco, é justamente a resistência a blister, né, que são as bolhas osmóticas que causam justamente por ter um produto de baixa qualidade. E isso pode diminuir a resistência mecânica da embarcação, causando fissuras, rachaduras e danificando cada vez mais a peça. Então, nós fizemos um comparativo num teste de blissing a 60 graus, com o Norpol e com o gel, né, de mercado, para o mesmo segmento. E como pode ser observado, após 60 dias, o gel do concorrente ele apresentou uma grande incidência de blissing. Já começou, na verdade, até com um pouco antes, mas houve uma incidência muito grande de blissing, mostrando que é um produto que pode ocasionar um problema futuramente, né, e às vezes acabar tendo problemas mais sérios. E aqui foi feita uma comparação com a Armorflex também, onde obtivemos o mesmo resultado. Então, por isso, a importância de ter um produto com qualidade, que garanta não só a qualidade inicial de aplicação, mas também a qualidade futura da peça, né, que dê uma segurança maior futuramente. Paulo, excelente apresentação. Obrigado. Como nós passamos do tempo, qualquer pergunta que tiver, eu te encaminho por e-mail. Ok, Ok? tudo bem. Então tá ótimo. Olha, agradeço muito e até a próxima. Desde já agradeço. Obrigado. Então tá bom. Obrigada, Tchau. viu? Tchau.